Oi, gente, sejam bem-vindos à terceira aula de fotometria aqui do projeto do Olympic Birds. E nessa aula a gente vai tratar de conceitos importantíssimos para seletivas online, assim como para as outras etapas das seletivas para internacional. Então, a gente vai tratar dos conceitos de magnitude aparente, absoluta, volumétrica e módulo da distância, assim como a gente vai passar levemente sobre alguns conceitos como índices de cor e sistemas de magnitudes. Então, antes da gente definir o conceito de magnitude, a gente pode analisar visualmente o que é magnitude e como que a gente pode fazer uma interpretação dela. Então, a gente vai fazer isso através do Stellarium, que é um software que ele faz uma simulação do céu, né, de uma certa latitude com longitude e mostra o céu ali daquela área, daquela localidade, mostra a esfera celeste. Então, é um software de uma ferramenta importantíssima para os seus estudos de céu e de constelações. Então, abrindo o Stellarium aqui, a gente tem que, centralizados, temos a estrela Sirius, certo? Então, a gente selecionando a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu noturno, a gente pode analisar alguns aspectos aqui que aparecem sobre Sirius. A gente percebe aqui que a magnitude, certo? É menos 1,45. Então, percebe que é uma magnitude negativa. E a gente pode comparar com outra estrela, sei lá, menos brilhante, vamos dizer assim. E menos brilhante não quer dizer que essa estrela vai ser menos luminosa. Lembra que brilho ele depende da distância. Então a gente pode ver aqui, selecionar Mizan e percebe que a magnitude de Mizan ela vai ser 1,95, que é uma magnitude positiva. Então dá para perceber aqui que a gente comparou Sirius e Mizan e a magnitude de Sirius, que é negativa, está associada a um brilho maior, enquanto a magnitude de Mizan é menos brilhante, ela vai ter uma magnitude maior. Então, quanto maior a magnitude, a gente percebe aqui, quanto maior a magnitude, a gente tem um menor brilho, enquanto menor a magnitude, a gente tem um maior brilho. Então, a partir disso, a gente já pode partir para o conceito de magnitude. Então, o que é magnitude? A magnitude, o conceito, ela é a medição do brilho de um astro através de uma escala logarítmica inversa. Logaritmo, que a gente vai ver mais na frente, inversa, a característica inversa, a gente pode perceber no estelário. Então, como surgiu essas características? Através da classificação de Parco, por volta de 150 a.C., que é Hiparco foi um astrônomo grego, ele classificou em magnitude 1 as estrelas mais brilhantes e magnitude 6 as menos brilhantes. E perceba que Hiparco ele catalogou as estrelas com magnitude de 1 a 6 de acordo com o que era visível para si. Então, as estrelas de magnitude 6 já não eram, estavam no limiar ali da visão humana. Então, acima de magnitude 6, ele já não conseguia ver mais a olho nu. Então, a gente tem que realmente, a magnitude limite do ser humano, do equivalente a 6. Então, no século XIX, na necessidade de tornar essa catalogação mais quantitativa, observou-se que uma diferença de 5 magnitudes correspondia a um fator de 100 vezes no fluxo. Ou seja, uma estrela de magnitude 1 é 100 vezes mais brilhante que uma estrela de magnitude 6. E os intervalos de 6 para cima, ou de 1 para baixo, restantes de magnitude foram estabelecidos com base no caráter logarítmico do olho, de modo que a magnitude ela seja proporcional ao logaritmo do fluxo. O que quer dizer isso? Você está, por exemplo, num quarto escuro e você acende uma única lâmpada. Você percebe que aquela luz emitida por aquela lâmpada vai fazer diferença, uma diferença imensa. E quando você, por exemplo, já tem 10 lâmpadas acesas no seu quarto e você acende mais uma lâmpada, você vai perceber que
lâmpada que foi acesa não vai fazer uma diferença tão grande quanto aquela primeira lâmpada fez. Então, a partir disso, a gente pode traçar uma relação entre o fluxo e a magnitude. Então, a partir do conceito 1, a gente tem que a razão entre o fluxo 1 e o fluxo 6 é 100, certo? Então, a gente multiplica essa razão aqui por Fn sobre Fn. O que é esse n? Ele vai variar de 1 até 6. Então, a gente multiplica por F1, F2 sobre F2, sobre vezes F3 sobre F3, e assim vai. Então, a gente tem que, multiplicando por tudo isso, a gente chega nessa equação aqui. Então, essa equação aqui é F1 sobre F2 vezes F2 sobre F3 vezes F3 sobre F4 vai ser igual a 100. Então, tratando-se de uma escala logarítmica, a gente tem que a razão entre os fluxos consecutivos, por exemplo, o fluxo correspondente à magnitude 1 sobre o fluxo correspondente à magnitude 2, vão ser uma constante. A gente pode chamar essa constante de K. Então, o fluxo 1 sobre o fluxo 2 vai ser igual ao fluxo 2 sobre o fluxo 3, vai ser igual ao fluxo 3 sobre o fluxo 4. E cada fluxo ali, o índice 1, 2 e 3 é correspondente à magnitude 1, 2 e 3. Isso vai ser uma constante. A gente percebe que os nossos olhos eles captam razões iguais de fluxo como intervalos iguais de brilho. Então, da magnitude 1 para a magnitude 2, a gente vai ter fluxos, a razão entre fluxos ali, ela vai ser constante em relação quando a gente for comparar outros fluxos de outras magnitudes consecutivas. Então, a partir disso, a gente tem que o K, que vai ser cada razão dessa aqui, percebe que F1 sobre F2 vezes F2 sobre F3, isso vai ser 5 repetido 5 vezes, vai ser, ou seja, cada uma dessas vai ser K. Então, vai ficar K elevado a 5 vai ser igual a 100, que é o valor que a gente tem ali. Então, a gente tem que, transformando em potência, vai ficar 10 elevado a 2. Então, a gente tem que o nosso K ele vai ser 10 elevado a 2 quintos, que vai ser aproximadamente ali 2,512. Então, o que a gente conclui a partir disso? Que para cada intervalo de magnitude, o fluxo ele muda por um fator de aproximadamente 2,51. Então, a gente pode generalizar essa relação aqui. Como que a gente faz isso? Então, a gente percebe se a diferença de magnitude for igual a menos 1, o K vai ser igual à razão entre o fluxo 1 e o fluxo 2. Por que é negativo? Porque o maior fluxo vai corresponder à menor magnitude e o menor fluxo vai corresponder à maior magnitude. Então, vai ser uma escala inversa, por isso o sinal negativo. Então, se a variação de magnitude for menos 2, a gente vai ter K vezes K, ou seja, F1 sobre F2 vezes F2 sobre F3. E se for menos 3, essa variação de magnitude, a gente vai ter um K elevado a 3, ou seja, sempre está variando por um fator de K. Então, a gente conclui que K elevado a menos ΔM, que é a variação de magnitude, vai ser igual a F1 sobre F2, tal que o fluxo 1 é maior que o fluxo 2 e a magnitude 1 é menor que a magnitude 2. E o ΔM vai ser igual a M1 menos M2. Então, a gente substitui aqui, né, o valor de K e o ΔM. Então, como tem um sinal negativo aqui, a gente só fez adaptar o sinal que estava aqui, de ΔM. Então, vai ficar 2,512 elevado a M2 menos M1, que vai ser igual a F1 sobre F2. Então, a gente pode transformar isso em uma base, né, de 10. Vai ser importante quando se trata de logaritmos, né? Então, vai ficar 10 elevado a menos 4, que vai ser 2 dividido por 5. A gente voltou com o sinal aqui. Então, o ΔM, entre parênteses, vai ser M1 menos M2. Então, vai ficar menos 0,4 vezes M1 menos M2, que vai ser igual à razão entre os fluxos. Então, percebe que aqui a gente pode transformar para um logaritmo. Então, a gente pode concluir que o logaritmo
da razão entre os fluxos multiplicado por um fator de menos 2,5 vai ser igual a M1 menos M2. M1 vai estar associado ao fluxo 1 e M2 vai estar associado ao fluxo 2. Então, percebe-se que a magnitude ela vai estar variando diretamente com o logaritmo multiplicado por um fator de menos 2,5. Então, quanto maior o fluxo, menor a magnitude, justamente por causa desse sinal aqui. E a partir disso, a gente pode definir mais formalmente o conceito de magnitude aparente. A gente está falando de magnitude aqui, mas a gente tem a magnitude aparente, absoluta e bolométrica. Então, é importante saber de qual delas a gente está lidando. Então, a magnitude aparente, que foi a que a gente está vendo até agora, ela é definida a partir do brilho aparente de um astro. Então, a gente tem a relação que a magnitude aparente ela vai ser igual a menos 2,5 vezes o log do fluxo mais uma constante de calibração. Como a distância ela é uma variável, porque depende indiretamente do fluxo, justamente por causa do logaritmo. O fluxo, a gente sabe que vai ser a luminosidade dividido por 4πd ao quadrado, ou seja, vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância. E vai ser uma variável, a distância ela vai ser uma variável. Então a gente pode perceber que uma mesma estrela ela pode ter diferentes magnitudes aparentes. Basta variar a distância que a gente tem do observador, do nosso referencial, até a estrela. Então, o que seria essa constante de calibração aqui? Essa constante de calibração, ela define o ponto zero da escala, tal que para esse ponto há um fluxo F0 associado. Então, geralmente, utiliza-se a magnitude da estrela Vega. E a gente percebe que quando realmente a gente indo para o estelário, a gente pode perceber que a gente clica na estrela Vega, vai ter lá que a magnitude dela vai ser equivalente a zero. Então, a constante de calibração é só ali para deixar o valor mais matematicamente falando mais bonito. Então, a gente tem que M2 menos M0, utilizando aquela fórmula que a gente fez, a generalização, que M2 menos M0, que é a magnitude zero, certo? Vai ser igual a menos 2,5 log de F2 associado a M2 sobre o F0, que está associado à magnitude zero. Então percebe que a gente pode associar um fluxo zero diferente. Por exemplo, a gente pode definir o fluxo de Vega como o fluxo que vai proporcional à magnitude zero, assim como eu posso definir o fluxo do Sol como o fluxo que vai ser a magnitude zero. Então, por isso que a gente chama de constante de calibração, que ela vai calibrar o valor. À medida com que aquele valor ele vai variar, não vai mudar, mas os valores a gente tem uma diferença de acordo com a constante de calibração. Então, para uniformizar, a gente utiliza a magnitude da estrela Vega como M0. Então, a gente tem aqui, utilizando a propriedade dos logaritmos, a gente tem que o menos 2,5 log de F2 menos 2,5 log de F0. A gente vai ter um menos com menos ali, a gente vai ter um mais. Então, vai ficar menos 2,5 log de F2 mais 2,5 log de F0. Que isso vai ser uma constante, porque vai depender do fluxo do astro que a gente definiu como magnitude zero. Então, aí que vem a pergunta. Sendo L e D constantes, a magnitude aparente da estrela pode variar? E a gente responde que sim, basta mudar o filtro para qual estamos detectando, alterando assim o fluxo recebido devido à distribuição de radiação eletromagnética da estrela. Então, a gente viu isso na aula anterior, na aula 2 de fotometria, que cada estrela vai ter um gráfico de radiância espectral diferente de acordo com a sua temperatura. Então, para diferentes intervalos de comprimento de onda, a gente vai ter diferentes fluxos associados. Então, a gente colocando um filtro ali para diferentes comprimentos de onda, a gente vai detectar
diferentes magnitudes aparentes vindos daquela mesma estrela. Então, a partir disso, a gente pode definir um sistema de magnitudes, que é uma combinação, certo? É composto por magnitudes medidas em diferentes bandas espectrais, ou seja, através de diferentes filtros, certo? E o sistema mais famoso que a gente utiliza é o sistema ultravioleta, blue, que é azul, e visual, o famosíssimo sistema UVV. E a partir disso, a gente pode passar pelo índice de cor, que ele é a razão entre os fluxos em duas bandas diferentes. Como a gente está tratando de uma relação logarítmica, a gente tem que essa razão entre os fluxos vai equivaler à diferença entre duas magnitudes do sistema. Então, por exemplo, a gente tem a magnitude B, da banda B, na verdade, da banda blue, azul, menos a magnitude da banda V, que é a magnitude visual, visível. Então, a diferença entre essas duas magnitudes vai estar associada a uma razão entre os fluxos dessas respectivas bandas. Então, a gente percebe ali que vai ter uma diferença de fluxo e vai ter um índice de cor para cada estrela, para cada banda diferente. Então, a gente definiu aqui o conceito de magnitude aparente e a magnitude visual, que a gente realmente vê. E perceba que a gente está tratando de uma magnitude que depende da distância. Então, não tem uma distância fixa. A variável que a gente tem ali vai ser o d. E a partir disso, a gente tem que a magnitude absoluta, definindo magnitude absoluta, ela vai ser a magnitude aparente medida a uma distância fixa de 10 parsec. Então, a gente percebe que a gente não tem mais uma distância d qualquer, a gente tem uma distância fixa de 10 parsec, que parsec é uma unidade de medida, certo? Que vai ser aproximadamente 3,26 anos-luz, que é um valor bem grande. Então, perceba aqui que uma estrela de magnitude 3 na distância real, se ela meio que for trazida para uma magnitude, para uma distância de 10 parsec, a gente vai ter a magnitude absoluta. Então, a magnitude aparente, a uma distância de 10 parsec, vai se transformar na magnitude absoluta, que é uma medida para a gente conseguir comparar as magnitudes, sendo que com uma distância fixa. Então, já que a gente está tratando de uma mesma distância, vai ser uma medida intrínseca. Esse absoluto vem de um caráter intrínseco à estrela. Então, cada estrela vai ter a sua magnitude absoluta. Como que a gente pode perceber isso matematicamente? A gente tem que a magnitude absoluta ela vai ser representada por M maiúsculo, né? Então, M1 menos M2 vai ser menos 2,5 log de F1 sobre F2, que vai ser menos 2,5 log da razão, né? Entre L1 sobre 4πd ao quadrado, L2 sobre 4πd ao quadrado. Como esse 4πd ao quadrado a gente tem a distância vai ser igual, então a gente pode cortar. Então vai ser M1 menos M2 vai ser igual a menos 2,5 log de L1 sobre L2. Então perceba que a magnitude ela depende da luminosidade da estrela, certo? Então, a partir disso, a gente pode traçar uma relação entre a magnitude aparente e absoluta de uma mesma luminosidade, vamos dizer assim. Então, a gente tem que a magnitude aparente menos a magnitude absoluta vai ser igual a menos 2,5 log de F1 sobre F2. Fluxo 1 associado à magnitude aparente e o fluxo 2 associado à magnitude absoluta. Lembra que a gente está tratando de uma mesma escala ali. A gente só está definindo a magnitude absoluta com a distância fixa. Ou seja, vai ficar menos 2,5 log. A gente tem uma divisão entre frações, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Como a gente está considerando mesmas luminosidades, porque a gente está comparando a magnitude aparente absoluta de uma mesma estrela. Então, a gente pode cortar as luminosidades e o fator 4π. Esse L vão se cortar
E a gente vai ter menos 2,5 log de 10 parsec ao quadrado. Lembrando que a gente definiu como 10 parsec, então a gente vai utilizar 10 parsec. Consequentemente, essa medida D também vai estar em 10 parsec, certo? Pela homogeneidade da análise dimensional. Então, a gente tem que isso vai ser igual a menos 2,5 log de 100 sobre D ao quadrado. Então, a gente pode desenvolver aqui utilizando novamente a propriedade dos logaritmos. E a gente tem que menos 2,5 log de 100 menos 2,5 log de D ao quadrado. Então, log de 100 vai ser igual a 2, né? Então, vamos multiplicar aqui e a gente vai ter um fator de 5 surgindo aqui, o menos 5. E a gente tem aqui dois sinais negativos, a gente vai ter resultando um sinal de mais. Então, vai ficar que a relação final vai ser igual a mzinho menos mzão igual a 5 log de d menos 5. Lembrando que esse d ele vai ser em parsec. Como a gente utilizou ali a medida para fazer isso, a relação em parsec, esse d também vai ser em parsec. E a partir disso, a gente pode considerar a magnitude bolométrica, que é a magnitude correspondente ao fluxo em todos os comprimentos de onda. Na prática, utiliza-se a correção bolométrica, porque a atmosfera terrestre ela absorve certos intervalos espectrais. Então, a gente tem que a correção bolométrica ela vai ser igual à magnitude visual menos a magnitude bolométrica. Lembrando que essa correção bolométrica está em módulo, porque não há um consenso coletivo sobre qual sinal utilizar para correção bolométrica, positivo ou negativo, se tratando da magnitude, que é uma escala inversa ao fluxo. Então, esse MV vai ser a magnitude da banda visível. Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. As magnitudes elas vão ser muito importantes no estudo de fluxos e principalmente no conceito geral de fotometria. Então, nas próximas semanas vai ser lançada uma lista na qual vocês vão poder resolver exercícios tanto de magnitudes quanto dos assuntos tratados nas aulas anteriores. Então é isso, muito obrigada e até a próxima aula.